A vitória vem do Senhor quando fazemos uma aliança com Ele. É o que aprendemos durante a lição dessa semana acerca da derrota dos assírios. Durante esse trimestre, no livro do profeta Isaías, nós temos aprendido que o rei Acaz de Judá, contrariando as orientações do profeta, fez uma aliança com o rei da Assíria. Porém, isso custou caro. Pesados tributos, exigências cada vez maiores, e Judá perdeu a sua independência completa. Assim é que, após a morte de Acaz, Ezequias, o seu filho, tomou uma decisão. Faria uma aliança com o Senhor Deus de Israel e romperia a aliança com a Assíria. Assim é que o rei Ezequias promoveu uma reforma espiritual, religiosa, completa no reino de Israel. Ele reabriu o templo do Senhor, reformou, restituiu o sacerdócio e a festa da Páscoa. Depois de 14 anos havendo consolidado bem o seu reino, Ezequias decidiu deixar de pagar tributos ao rei da Assíria, independer-se dele completamente. Porém, nesse tempo, Senaqueribe reinava na Assíria, e agora ele, irado, invadiu várias cidades de Judá e partiu para conquistar Jerusalém. A primeira lição que aprendemos nessa história é que quando nós tomamos a decisão de servir ao Senhor, de termos uma reforma espiritual em nossa vida, o inimigo de Deus tenta impedir-nos. No caso do rei Ezequias, o inimigo de Deus fez com que ele fosse acometido de uma séria enfermidade, da qual, milagrosamente, ele foi salvo pelo Senhor. Várias lições vêm à nossa mente na história do rei Ezequias. Uma delas é de que, quando somos atacados por um grande problema, não adianta fazermos concessões. Isso apenas piorará a situação. Não adianta também nós fazermos grandes planos para resolvermos o problema. No caso de Ezequias, diante da ameaça à Síria, ele restaurou os muros da cidade. Ele restaurou as fontes e os reservatórios de águas. Preparou armas, soldados, mas isso também não resolveu a crise. Finalmente, Ezequias percebeu que a crise era muito mais do que uma crise político-militar. Era um problema espiritual. Era uma guerra dos assírios contra o Deus de Israel. E assim ele disse aos seus soldados: sede fortes e corajosos, porque conosco está o Senhor nosso Deus, para nos ajudar e guerrear as nossas guerras. Hoje nós precisamos aprender que por detrás dos acontecimentos que nos cercam, dos dramas e problemas de nossa vida, existe uma luta espiritual. O inimigo de Deus tenta nos desanimar, nos afastar do Senhor, nos levar a pensarmos de que não compensa servir a Deus e a tentarmos resolver os nossos problemas com as nossas próprias forças. Na luta de Ezequias com os assírios, existia o aspecto humano de guerra, mas, acima de tudo, um aspecto espiritual. No aspecto humano, nós percebemos que Senaqueribe, enquanto cercava uma cidade vizinha chamada Laquis, ele enviou Rabsaque, um alto oficial assírio, para ameaçar Ezequias e exigir que ele se rendesse. Rabsaque chegou diante dos muros à entrada da cidade e disse: eu vim convencer Ezequias a render-se, porque nós possuímos um grande exército, já conquistamos outras cidades da Palestina, nenhuma delas pôde resistir a nós. Vocês só têm uma escolha: render-se. Ou vocês morrerão pela fome durante o cerco, ou morrerão à espada ao final do cerco. Porém, havia agora ali um aspecto espiritual que era destacado. Rabsaque diz:
Os deuses das outras nações não puderam salvá-los das mãos dos deuses da Assíria. Naquele tempo, é bom nós lembrarmos de que cada povo, cada nação possuía os seus deuses. Quando saíam para a guerra, conduziam as imagens, os estandartes, as bandeiras dos seus deuses para a guerra. Naquele tempo, quando um povo vencia o outro, significava que o Deus ou os deuses da nação vencedora eram superiores aos deuses da nação vencida. Assim, Rabsaqué diz: o Deus Ezequias não poderá levar o seu povo das minhas mãos. Ali estava o aspecto espiritual da luta. E ele começou a blasfemar contra o Deus de Israel. Naquele momento, Ezequias sentiu-se abalado, mas não abandonado, não desanimado. Porque ele havia feito uma aliança com o Senhor, seu Deus. E assim, ele consultou o profeta Isaías e perguntou-lhe: o que devo fazer? Isaías calmamente disse-lhe: não temas, fique tranquilo com o que você ouviu, porque eu vou colocar um temor no coração do rei da Assíria e ele voltará para a sua cidade, aonde ele será morto à espada. Realmente, nos dias seguintes, Senaqueribe ouviu dizer que Tiraca, rei do Egito, havia subido para guerrear contra ele. Assim ele tinha que deixar por algum tempo a sua ideia de atacar Jerusalém. E contrariado, ele escreveu uma carta para Ezequias. E nessa carta ele desafiava o Deus de Israel. E ele dizia: não te engane o teu Deus. Eu voltarei e te destruirei. O teu Deus não vai salvá-lo. Diante dessa carta, Ezequias tomou-a, levou-a até o templo, abriu-a perante o Senhor e disse: Senhor, os assírios destruíram todos os deuses das nações vizinhas, mas porque eles eram de madeira e de pedra. Mas tu és o Deus verdadeiro. Por favor, Senhor, livra-nos, para que todas as nações saibam que só tu és o Senhor Deus. A mensagem do profeta Isaías ao rei Ezequias foi clara. Ele disse: este rei blasfemou contra o santo de Israel, mas eu tenho planos para ele. Eu vou fazer com que ele volte pelo mesmo caminho de onde ele veio. Ele não vai entrar nessa cidade, porque eu a defenderei. Através da história, nós sabemos que os assírios, eles, nas suas conquistas, eles faziam inscrições nos palácios, erigiam monumentos comemorando a conquista de reinos inimigos. Só que nunca os estudiosos, arqueólogos, historiadores encontraram qualquer registro de que os assírios tivessem conquistado Jerusalém, porque isso nunca aconteceu. E por quê? A Bíblia nos dá a resposta. Deus cumpriu a sua promessa de proteger Jerusalém. Ele não poderia permitir que os assírios a conquistassem e deportassem o seu povo, porque eles eram um povo de Deus. Daquele povo nasceria o Messias. Por isso Deus não podia permitir que eles conquistassem a cidade e deportassem o seu povo. Assim Deus foi fiel. E no capítulo 37 do livro de Isaías, nós somos informados de que à noite o anjo do Senhor veio ao acampamento dos assírios, feriu e matou 185.000 soldados. Na manhã seguinte, o rei Senaqueribe, desapontado, viu que perderam o seu exército e resolveu voltar para Nínive. As nações vizinhas ficaram sabendo do ocorrido, e assim o nome do Senhor Deus foi engrandecido. Senaqueribe dirigiu-se ao templo do seu Deus em Nínive. Ali ele foi morto por 2 de seus filhos, e Esaradom, um outro filho, assumiu o governo. Hoje, quando nós somos assaltados por problemas, por lutas, por graves crises, nós temos que nos lembrar que temos feito uma aliança com o Senhor nosso Deus, de que Ele está no controle de todas as situações, de que Deus tomará todas as providências, todos os cuidados necessários para resolver as crises, quaisquer que elas sejam. Deus está pronto para nos livrar nos momentos de dificuldade. A grande lição que aprendemos essa semana
é que precisamos aprender a elevarmos ao Senhor, ao seu trono de graça, as nossas petições, nossos anseios, nossas necessidades, na certeza que alcançaremos misericórdia e socorro em tempo de necessidade. Deus está pronto para nos livrar nos momentos de crise. A última lição que aprendemos essa semana é que nos momentos de crise nós temos que dar sempre graças e louvores ao Senhor pelas vitórias alcançadas. Ezequias esqueceu-se disso no final da sua vida e ele recebeu do profeta Isaías a advertência. A vitória vem do Senhor. Todo o crédito, toda a honra, toda a glória devem ser dadas a Ele. É isso que eu e você precisamos aprender na nossa vida. A confiarmos no Senhor e a termos a humildade suficiente para entendermos que a Ele pertence a glória, a honra por todas as vitórias, por todas as bênçãos que dele nós temos recebido. Que essa seja a minha e a sua experiência em nossa jornada cristã.